esse brinquedinho bonito. Mano, que bagulho feio. Você teria uma Annabelle em casa? Você De teria? jeito Teria nenhum. produção? Não, nem eu. Nem a de mentirinha do filme, nem a de verdade. Pra mim, as duas são horrorosas. Sim. Mas, enfim, impressionou tanta gente, mexe tanto com o imaginário popular que as pessoas chegam a misturar, confundir ficção e realidade. Basta a gente ver quantas notícias saem aí falando da boneca que foi utilizada no filme e as pessoas ficam com medo, achando que está falando da boneca real. A gente viu isso agora em julho, nesse ano, ainda no começo de julho, quando teve um incêndio lá na exposição da Warner, lá no Rio, que destruiu a boneca junto com outros artefatos ali utilizados nos filmes. Só o Brasil mesmo para destruir o negócio, né? Mas tudo bem. E a galera ficou em polvoroço na internet, porque o lugar estava amaldiçoado, porque a boneca estava lá e tá, só que aquilo era só um objeto cinematográfico. E imagina quando sai alguma notícia relacionada à boneca real. E eu não sei de você, comenta aqui embaixo se isso também acontece com você ou se só eu sou maluca, mas toda vez que eu vejo um filme baseado em fatos reais, eu fico o filme inteiro me perguntando o que de fato é real naquele filme e o que é inventado, exagerado, para tornar a história mais interessante para a versão cinematográfica. Na narrativa de hoje, a gente vai falar da história real por trás do filme, da história real da Annabelle, como ela é a boneca real, o que de fato aconteceu, como ela está hoje e se realmente ela é tão perigosa e assustadora como as pessoas acreditam que ela seja. E claro, a gente vai dar ali aquela comparada com a história do filme para a gente entender o que é verdade e o que não é. Bora lá? A gente vai começar aqui fazendo aquele resumão básico dos três filmes e depois a gente vai falar sobre a Annabelle real. Bom, o primeiro filme foi lançado em 2014 e a gente é apresentado ao casal ali, o John e a Mia. Ela tá esperando um bebê e ele dá de presente para ela a tal da boneca. E a gente já logo percebe no filme que ela queria muito aquela boneca, que ela faz uma coleção, era uma boneca específica que ela estava procurando há muito tempo, então era uma coisa que ela queria muito. Ele dá de presente para ela fica muito feliz. Só que na mesma noite que isso acontece, ela acorda de madrugada ouvindo gritos na casa do vizinho, e aí rola todo aquele fuzuê, porque a casa do vizinho foi invadida, a própria filha adotiva dos vizinhos entrou com o namorado ali e matou os dois ali. Depois eles invadem a casa do casal ali principal do filme. E aí o cara acaba sendo morto ali, a polícia chega, o cara acaba sendo morto, e a tal da filha lá da vizinha, que se chamaria Annabelle, acaba se suicidando ali no quarto, onde vai ser o quarto do bebê. E aí tem aquela cena clássica, onde a Mia, ela tá ali catundida, né? Tá contundida ali, que ela levou uma facada e tal, e ela passa ali, eles estão retirando ela da casa, e ela vê a assassina ali morta, com a boneca no colo e pingando sangue na boneca. E pra gente que não conhecia a história ainda, eu, pelo menos, quando vi essa cena, eu já logo associei, achei que tudo que ia acontecer ali com a boneca estava relacionado com essa mulher em particular, como se ela fosse ser a pessoa, o espírito que vai assombrar a boneca e tal, coisa que a gente só vai descobrir lá no segundo filme, que não é bem assim, já tem uma história mais longa por trás. Bem, continuando. No decorrer do filme, começa a acontecer várias coisas estranhas na casa. E aí rola todo aquele processo de coisas pequenas primeiro, aí daqui a pouco a boneca já tá levitando, já tá fazendo um monte de coisa, o espírito já tá se materializando. Eles acabam tendo que pedir ajuda para um padre, ninguém sabe o que fazer. Eles descobrem que, na verdade, não era um espírito, e sim um demônio que estava querendo a alma da criança, ou uma alma, né? Não, não é a alma da criança, não. Porque o Porque é bebê não uma pode alma. dar alma, o É. bebê não pode dar alma. Na verdade, ele queria a alma da mãe, né, da Mia, e estava usando a criança ali para que ela desse a alma no lugar da criança e tal. Enfim, basicamente o que acontece no primeiro filme é: o casal tem um bebê, a boneca tá endemoniada, toca o terror lá na casa, eles tentam a ajuda do padre. No final das contas, quem acaba salvando o dia é uma amiga que eles acabam fazendo ali na região onde eles estão morando, e a moça acaba, né, salvando todo mundo, se sacrificando para salvar todo mundo. E no final do filme, depois que passou tudo, a gente vê aquela cena onde tem uma moça que ela entra numa loja e ela compra de novo a boneca. Né? A boneca passou por tudo isso, foi parar numa loja de antiguidades, tipo um brechó, uma coisa assim. E aí a gente descobre que essa pessoa que está comprando a boneca, ela vai dar para a filha, que é enfermeira,
que isso sim está relacionado com a história real, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Beleza? Acabou aí, a gente vai lá pro segundo filme. No segundo filme, que foi lançado em 2017, ele se passa num período anterior a essa história toda. E aí a gente descobre que tinha uma garotinha, que ela se chamava Annabelle, e ela foi morta num acidente de carro. E aí depois que ela foi morta, ela passa a assombrar, entre aspas, os pais dela, que num primeiro momento eles achavam ser ela, eles acreditavam ser ela. Existia uma boneca na casa que o pai tinha feito com a cara dela e tinha dado para ela de presente, que era muito parecida com ela, porque ele era um artesão que fazia bonecas, então ele fez a boneca manualmente. E aí, quando a boneca começa, sabe, a fazer coisas estranhas, e eles começam a perceber a presença de uma criança na casa, eles ficam muito felizes, achando que a Annabelle, apesar do acidente de ter morrido muito jovenzinha, ela tinha voltado para casa. Só que com o passar do tempo, eles descobrem que não, que aquilo era uma coisa maligna. Eles acabam prendendo a boneca numa espécie de armário nas paredes da casa, abençoada, com, sabe, coisas, páginas de Bíblia em volta, aquela coisa toda. E a boneca fica lá quietinha por muito tempo, ali confinada, até que o casal, com aquela casa enorme, a casa triste, né, vazia, eles resolvem fazer uma boa ação e hospedar. Eles acabam hospedando lá 6 meninas órfãs, junto com uma freira que é a guardiã delas. E quando essas meninas chegam, a gente tem a Janet, que é uma menininha que ela acaba não conseguindo brincar muito com as outras, porque ela teve. Esqueci o nome da doença. Eu acho que é tipo paralisia infantil, né? Não sei. Ela infelizmente pegou pólio durante a epidemia, mas está mais forte a cada dia. Eu sei que ela não consegue andar lá direito, enfim, as crianças vão correr lá fora, esse tipo de coisa, ela não pode ir, ela acaba ficando muito tempo sozinha, de todas é a criança que fica mais sozinha, e o espírito meio que começa a chamar a atenção dela. Tem um momento que a porta do quarto onde a boneca está, que era o quarto da Annabelle, que era o quarto da menina, ela deveria estar trancada e ela não está, né? O demônio, o espírito, enfim, abre a porta para ela e ela acaba achando essa boneca. Aí essa boneca, óbvio, né, solta pela casa, começa a tocar o terror, acaba de fato possuindo essa menina, e aí ela começa a atacar todo mundo, a querer assassinar todo mundo, aquela coisa toda. No final do filme, elas conseguem se salvar, né, conseguem fugir de lá, as crianças, porém, a menina desaparece. E aí a gente descobre que essa menina que desapareceu, ela acaba indo para um orfanato, e ela acaba sendo adotada e ela dá o nome de Annabelle. Ela fala que o nome dela é Annabelle, até porque supostamente ela já está possuída quando ela é adotada. E ela é adotada justamente pelos vizinhos lá do primeiro casal, né, do primeiro filme, tá? Então, beleza, a menina ela foi possuída pela boneca no segundo filme, que na verdade se passa antes. Depois dela tentar matar todo mundo, ela vai para um orfanato, ela é adotada. Aí ela é adotada pelos vizinhos do primeiro filme lá, e aí a boneca vai parar na casa do casal principal. Corta pro terceiro filme. Terceiro filme, lançado em 2019, ele se passa depois de tudo isso. E nesse filme, a boneca Annabelle foi parar lá na casa dos Warren, que é como se ela acontecesse depois do primeiro filme, mas não imediatamente. É como se depois do primeiro filme tivesse mais uma história, um vácuo que não foi contado, que seria a história das enfermeiras, que estão dando spoiler desde a Invocação do Mal, que, de novo, isso sim tem a ver com a história real. A gente já chega lá. E aí é como se aconteceu a história do segundo filme, depois vai pro primeiro filme, aí pula uma história que não foi contada, que deveria ser o terceiro filme, só que trollaram a gente, não contaram essa história e contaram uma outra, na hora que a boneca já chegou na casa dos Warren, e tudo se passa do ponto de vista da Judy, que é a filha deles, a sua babá Mary Ann, e a Daniela, que é uma colega lá da babá dela e tal, que acaba se enfiando lá na casa dos Warren, tentando fuçar ali no tal do museu oculto, porque na verdade ela se sente culpada por um acidente que aconteceu de carro, onde ela estava dirigindo, e aí acabou que o pai dela morreu, então ela acaba se enfiando ali de penetra no aniversário da menina para tentar fuçar nas coisas. Ela consegue, ela toca o terror, ela mexe em tudo, ela abre coisa. A Annabelle faz barulho na caixa de vidro, tem uma puta de uma placa, não abrir em hipótese alguma, ela vai lá e abre. Enfim, a Annabelle fica solta pela casa, a boneca, ela atrai outros espíritos, então ela é como se ela soltasse, tipo, abriu as portas do inferno, assim. A boneca não só ficou solta pela casa, como ela
trouxe todos os espíritos, todas as coisas que tinham lá no Museu Oculto, lá no porão. Ela traz todo mundo, libera todo mundo. Liberdade, vamos fazer uma festa, vamos dar uma rave. E aí os fantasmas tudo começa a tocar o terror. Bom, e enfim, aí no final elas conseguem ali. Eu acho que de todos os filmes do universo Invocação do Mal, esse foi o mais fraco. Parece filme de Sessão da Tarde. Parece muito. É triste de ver. Assim, tem uma outra cena que é bem legal, mas assim... A gente foi no cinema totalmente fora da esperando curva, as enfermeiras e não. E não sai a droga da história das enfermeiras, então a gente vai sentar a bundinha aqui e vai contar a história das enfermeiras pra você, já que eles não fazem filme, tá? Então, basicamente é isso. Fazendo o resumo do resumo agora, resumo do resumo do resumo, basicamente no filme a gente tem uma boneca endemoniada, que o demônio se passou por uma criança que sofreu um acidente e foi morta, foi pulando de casa em casa tocando terror. No filme esse demônio mata as pessoas mesmo, e tem uma história de umas enfermeiras aí aleatória que nunca foi contada no cinema, beleza? Essa é a história do filme. Agora a gente vai passar para a história real, e agora a coisa vai ficar interessante. Tudo começa na década de 70, 71 ali, quando uma mocinha que estava se preparando para se formar na faculdade de enfermagem, ela ganha de presente de aniversário uma boneca da sua mãe. A mãe compra a boneca e dá para ela. E era uma boneca no estilo Hagerian. O que é isso? Primeiro que é totalmente diferente do filme. No filme é uma boneca meio que de porcelana ou de plástico, alguma coisa assim. Enquanto que a boneca real ela é uma boneca de pano. Essa boneca ela surgiu no ano de 1900 e ela foi inspirada numa história infantil. Então tinha um cara, ele chama Johnny Gruelle, e o cara ele era artista, ele era ilustrador, ele era escritor, ele criava quadrinhos, coisas políticas e também histórias infantis. E em 1918 ele lançou o primeiro livro de uma série de livros dessa personagem que ele criou, a Hagerian. E essa personagem, ela era, tanto nos livros quanto a própria boneca que ele mesmo, né, lançou, baseada no personagem dele, ela era uma bonequinha de pano, com cabelo vermelhinho, feito de lã vermelha. No lugar do nariz, ela tinha um triângulozinho vermelho e um vestidinho azul e branco. Muito diferente da Annabelle do cinema, que a gente está acostumada, que tem a roupa branca e vermelha, aquele cabelo ruivo, aquela cara mais pesada. Então, assim, acontece que quando foi sair o filme, os produtores acharam que uma boneca Hagerian era muito fofa, muito cativante para um filme de terror. O que eu discordo completamente. Comenta aí o que você acha. Eu acho a outra boneca horrorosa também, eu não teria nenhuma das duas. O que você acha, produção? Desculpa, mas as duas são horríveis. E a do filme dá um ar de assustador. Mas a original é muito feia e assustadora. É horrível. Ela é horrível, ela não é fofa. E detalhe, essa boneca tinha 1 metro. Ela não era pequena. Era um bonecão, ela era grande. E assim, na época, essa história, esse personagem ficou tão famoso, mas tão famoso, que todo mundo tinha uma desgraça dessa boneca feia em casa. Era tipo, sei lá, eu vou comprar a boneca da Xuxa, que todo mundo conhece. Na época, um monte de criança tinha. Apareceu em vários filmes, a produção fez até aqui uma pesquisa já sobre isso, sobre os filmes que aparecem. A gente vai trazer em outro vídeo pra vocês, mas tem vários filmes, inclusive de terror, que aparece o raio da boneca lá. Então, assim, era uma boneca super comum. E quando a dona, que é essa enfermeira, ela ganhou da mãe, ela amou a boneca. Amou. Levou pra casa, falou, ai, que boneca linda. Eu acho que ela tinha demência. Ai, que boneca linda, amei. Ela levou pra casa, ela colocou em cima da cama, assim, de decoração. À noite ela dormia com a boneca, sabe? Assim, esse povo que abraça travesseiro, abraça casaquinho, abraça, sei lá, qualquer coisa. Ela dormia abraçada com a boneca, ela amava aquela boneca. Bom, e ela dormia com a boneca. E, na época, ela morava com uma colega de quarto chamada Andy. E as duas eram enfermeiras. Elas trabalhavam no mesmo horário, então elas faziam o mesmo turno, elas saíam de casa junto, elas voltavam de casa junto, era tudo junto, elas dividiam as despesas, elas tinham uma relação muito boa, e aí a boneca entrou no meio. E assim, logo nos primeiros dias, elas já começaram a perceber que tinha alguma coisa esquisita com ela. Porque às vezes parecia que ela tava com uma mãozinha para um lado, depois para o outro, você deixa numa posição, ela tá ligeiramente virada, era coisa sutil assim, coisa boba, coisa pequena.
Sabe, eu tive uma impressão que ela tava um pouquinho mais pra cá, ela parece que virou, uma coisa bem suave, assim. Então, no começo, elas não deram muita atenção. Elas acharam assim, uma perguntava pra outra, né? Foi você? Não, foi você? Tipo, acho que ela tá de zoeira comigo e tal, e passou. Só que a dona, ela gostava muito dessa boneca. E cada vez mais ela foi criando uma ligação muito forte com essa boneca. E aí um dia, ela pega essa boneca e a boneca sempre ficava no quarto. Aí ela pega essa boneca e ela tem a brilhante ideia de levar a boneca para tomar café da manhã com elas. Super normal. Aí ela pega a boneca, ela leva pra cozinha, ela põe a boneca sentadinha. Lembrando que é uma boneca de 1 metro, como eu disse, ela era grande. Então ela sentou ali na cadeira, botou a boneca sentada na cadeira. E ela, tipo, ficava como se fosse uma criança sentada ali. E aí, beleza. E ela falava com a boneca, hoje a Hagrid vai tomar café com a gente, tudo bem? E aí a Andy, tá bom. Deixava. Segundo dia, de novo. Ela veio tomar café com a gente de novo. No terceiro dia, elas estão tomando café, a boneca tá sentada ali, ela começa a falar com a boneca, aí a boneca tá com a mãozinha assim na cadeira, ela faz isso aqui e apoia na mesa. E o mais estranho é que ao invés delas saírem correndo desesperadas, elas olharam e falaram: Nossa, que coisa interessante! O que será que está acontecendo? Será que foi o nosso poder da mente? Que estranho! Elas ficaram curiosas. E aí foi piorando. Então, às vezes, elas iam trabalhar, lembrando que elas saíam e voltavam juntas. Então, às vezes elas saíam para trabalhar e deixavam a boneca no sofá da sala. Quando elas voltavam, elas encontravam a boneca dentro do quarto, na cama, com a porta do quarto fechada. Você não tá entendendo? A boneca não só mexia bracinho, ela saía do lugar, ela abria e fechava a porta. Tipo, era um negócio bizarro. E elas faziam o quê? Nada, continua brincando com a boneca. E as coisas estranhas continuavam, tipo, deixa a boneca ali, volta para casa, ela tá com o bracinho cruzado. Aí no outro dia, ela tá com a perninha cruzada. No outro dia, ela tá com os bracinhos e com as perninhas cruzadas. E assim vai. Aí certo dia, assim, né, já não é muito normal o que tava acontecendo ali. E elas, tipo, estranhando, assim, elas já tinham percebido que tinha alguma coisa meio esquisita com a boneca. Só que a dona amava aquela boneca. A Indy já estava acostumada com ela também. E, tipo, elas só aceitaram, entendeu? Só aceitaram. Até que um dia elas chegaram em casa. E aí vem aquela parte das mensagens, que isso também tem no filme. Que a boneca começa a mexer. E isso aparece no filme certinho. É a Invocação do Mal. Isso, exatamente. Que primeiro começa a se mexer pouquinho em pouquinho. Aí vem o negócio das mensagens. O que aconteceu? Elas chegaram em casa e encontraram um papel escrito. O que estava escrito? Estava escrito lá no papel: ajude-nos. Só que o mais estranho de tudo não era isso, não era a mensagem em si. O mais estranho era o papel. Porque eles falam que era um tipo de papel que elas não tinham em casa. Nunca tiveram. Era um material específico. Então, tipo assim, as letras pareciam ter sido feitas, a escrita parecia de uma criança pequena. E era um papel que elas nunca tinham em casa. Nunca, não tinha, tipo, de onde veio isso? Então, assim, são várias coisas. Aí teve um dia que ela chegou em casa à noite. A boneca tava lá no quarto de novo. Só que aí, na hora que ela olhou a boneca, diferente do que normalmente acontecia, ela se sentiu estranha. Ela teve uma sensação de tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Ela ficou com um pouco de medo, que não era o normal. Elas estavam acostumadas já com a boneca fazendo essas coisas. Elas estranhavam, como se estivesse piorando, percebe que tá, gradualmente vai piorando? Aí ela começa a olhar, ela pega a boneca e começa a olhar. E ela vê que nas costinhas da mão, assim, nas costinhas da mão e no peitinho, tava sujo. Tinha um líquido vermelho, assim, secando na boneca. Que ela olhava, ela falava: Nossa, mas isso parece sangue. E aí o que elas fazem? Elas começam tá ficando esquisito. E aí começa, fala com um, fala com o outro, até arrumarem encontrarem alguém que conhecia uma médium. Chamaram essa médium. Aí a médium foi lá e fez uma sessão espírita. E quando ela fez essa sessão espírita, o suposto espírito se apresentou. O espírito se apresentou, entre aspas, falou através da médium e disse que era uma criança, que o nome dela era Annabelle, que ela tinha falecido com 7 anos e que ela tinha morrido no terreno ali onde foi construído o prédio onde elas moravam, antes de existir o prédio. No terreno muito próximo a ele, que ela tinha morrido num acidente de carro
E aí a gente já vê a referência lá do segundo filme, que ela teria morrido de um acidente de carro ali no terreno, e que ela acabou ficando por ali, perdida, e que ela não gostava de ficar sozinha. E que ela tinha gostado muito da boneca. E que ela gostava muito de ficar perto delas porque ela queria ser amada. E aí elas pensam, ai, coitada, que tristeza. Pode ficar, meu amor, nós vamos cuidar de você. E aí, o que elas fazem? Leva a boneca para passear, conversa com a boneca, fica arrumando a roupinha. Elas passam os próximos dias tratando a boneca como se fosse uma criança realmente. É, Elas adotaram, literalmente, a Annabelle. sim. Ó Deus, ó vida. Só que aí começaram os problemas. Começaram não, continuaram. Ou melhor, pioraram os problemas. Por quê? Porque elas começaram a ouvir pela casa sons de batida, luzes piscando à noite no quarto, pequenos tremores na cama. A temperatura caía do nada, que é bem aquela coisa de casa assombrada. Sussurros, elas começaram a escutar. Então, assim, só foi piorando. Só foi piorando. Porque antes era a boneca que fazia umas coisas meio esquisitas. Agora, a casa inteira estava esquisita, entendeu? E elas começaram a ficar com medo. E aí, como elas começaram a ficar cada vez com mais medo por causa desses sussurros que elas corriam para ver, não tinha ninguém, aí a ver só tinha boneca ali naquele ambiente, coisas nesse sentido, fora os outros barulhos e tal. Elas começaram a ficar com medo e falaram, não, apesar de elas trabalharem sempre no mesmo horário, de vez em quando elas revezavam um turno. Então elas não estavam mais fazendo isso, elas combinaram que elas só iam fazer sempre o mesmo turno, o mesmo plantão, o mesmo horário, para elas saírem juntas, voltarem juntas e ninguém ficar sozinha na casa. Então tava as duas fazendo turno das 4 da tarde até meia-noite. E aí teve um dia que elas chegaram. Era mais de meia-noite. Elas põem a chave na porta. Antes de sair, a boneca tinha ficado lá no quarto, detalhe. Elas põem a chave na porta. Elas abrem a porta. Na hora que elas abrem a porta, elas dão de cara com a boneca em pé. Cara, é uma boneca de pano. Você tem noção? Se a gente tiver uma boneca de pano aqui, eu acho que eu vou levar uma meia hora pra conseguir colocar ela em pé e apoiada em algum lugar. Muito Porque mais. as pernas é mole. A boneca tava dentro do quarto, elas abrem a porta e encontram a boneca em pé. Tem noção disso? Eu saía correndo. Ela tava em pé. Não, sem comentários. Eu acho que nem a Annabelle do filme consegue ficar em pé. Exato. É uma boneca de pano, gente. E aí as coisas continuaram piorando. Aí teve um dia que uma cadeira saiu rolando por aí. As paredes começaram a rachar, apresentar rachadura do nada, quebrar. Isso lembra também o primeiro filme, quando a Mia tá surtada dentro da casa que começa a rachar parede, rachar teto. Óbvio que na vida real não foi uma coisa tão exagerada assim, né? Deve ter sido assim, tipo, de repente não tem nada e daqui a pouco, no dia seguinte você chega, tem uma rachadura aleatória que brotou ali. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas as paredes começaram a quebrar. Os barulhos de batida, cada vez pior, elas viviam assustadas, enfim, não estava legal. Mas ainda assim, elas estavam com medo, mas foi seguindo. Aí vem a história do Lu. O Lu que aparece lá no Invocação do Mal, lá no começo, naquela cena que tem duas meninas e um rapaz. Pois é. Na vida real, esse rapaz, esse amigo delas é o Lu. Ele era muito amigo delas e ele vivia lá no apartamento com elas. E desde o começo, desde que a boneca chegou, ele tá falando pra dona: Meu, essa boneca me dá arrepio. Eu não gosto dessa boneca. Se eu fosse você, me livrava dessa boneca. E as meninas, né? Desde o começo. E já tava, o negócio já tava num estágio absurdo. Aí um dia ele tava lá, um sábado. E ele, tipo, na verdade foram duas vezes. Teve um dia aleatório que ele tava lá, e aí ele capotou, dormiu, teve um pesadelo horrível, acordou em pânico, mas passou, parece que ele não disse direito o que ele tinha sonhado. Beleza, passou. Aí no outro dia ele teve um sonho muito parecido, e o negócio foi feio, porque ele tava sentado, ele tava, devia estar meio sentado, porque foi no sofá, né? Tava dormindo assim, e elas estavam fazendo alguma coisa no apartamento, limpando qualquer coisa assim. E ele teve aquele tipo de sonho que é sonho vívido. É como se você não estivesse de fato dormindo, sabe? Mas é tipo uma paralisia do sono. Você tá consciente, mas você não consegue se mexer, você não tá exatamente dormindo. Então, é como se ele tivesse de fato dormindo, aí ele acorda, porém ele tá de olho fechado ainda, ele acorda, não consegue se mexer, e ele vê, e a boneca tava perto, assim. E aí ele começa a ver, essa boneca, ela começa a subir pelas pernas dele. E ela vai subindo e vai deslizando lentamente. Desliza, passa pelo peito dele, supostamente ele está sonhando. Mas beleza, passa pelo peito dele e começa a estrangular ele.
E aí, no sonho, ele começa que não consegue respirar e ele não consegue se mexer e ele desmaia no sonho. Quando ele acorda, de fato, ele tá cheio de marca no pescoço. Como se ele tivesse sido estrangulado. E aí ele entra em pânico, ele fala pra elas, ele conta pra elas, tem alguma coisa errada, vocês têm que se livrar disso, isso aqui é o demônio, se livra disso. Aí você acha que acabou? Não acabou. Num outro dia, porque elas não fizeram nada com a boneca, de novo. No outro dia, eles estavam, parece que eles iam viajar ou alguma coisa assim, e ele tava com a dona vendo uns mapas, alguma coisa assim, e a boneca tava lá no quarto. E aí eles estão lá vendo os mapas, e eles começam a ouvir aqueles sussurros, barulhos assim, como se tivesse alguém conversando lá no quarto. E aí o que que ele faz? Primeiro, ele pensou, alguém invadiu a casa. E aí ele vai devagarinho. Ele vai devagarinho, vai chegando lá no quarto e ele abre a porta. Quando ele abre a porta, ele vê que não tem ninguém. E aí ele começa a inspecionar o quarto para ver se tinha alguma coisa fora do lugar. Ele vai devagarinho, ele abre a porta, a luz tá apagada, ele acende a luz, não tem nada, não tem ninguém. Ele começa a inspecionar o quarto para ver se tinha alguma coisa fora do lugar, o que pode ter acontecido, quem poderia estar lá. Não tem nada, nada de estranho. E aí, na hora que ele bate o olho, ele vê assim a Annabelle no chão. A boneca estava jogada no chão. Quando ele olha para ela, na hora, ele sente uma pessoa atrás dele. Sabe quando você sente alguém assim atrás de você? Até, né, alguém que vai falar com você e tal. E ele vira. Na hora que ele vira, que ele olha, que poderia até ser uma das meninas. Não necessariamente poderia ser um fantasma, ele só sentiu alguém atrás. E ele vira. Na hora que ele vira, que ele olha, não tem ninguém. Aí ele olha assim, não tem ninguém. Daqui a pouco começa a aparecer sangue na blusa dele. Começa a surgir, brotar umas manchinhas assim de sangue. Começa a sujar de sangue. Na hora que ele levanta a blusa, ele tá com 7 arranhões no peito. Era 3 na vertical e 4 na horizontal, é isso? Isso. 3 na vertical e 4 na horizontal, assim. Tá? 7 arranhões, sangrando. E ele disse que queimava. Ele começou a queimar, 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 como se a pele dele estivesse pegando fogo. Só que cicatrizou muito rápido. Em 2 dias já não tinha mais nada. Sumiu muito rápido. E ele não sentiu alguém chegar e cortar. Foi depois que eles viram o sangue, as meninas viram também, que ele olhou, que aí viu os cortes, viu que estava machucado, aí ele começou a sentir a pele queimar. Não sentiu o corte na hora. Só que aí, pensa, alguma coisa claramente estava atacando o amigo delas. Aí elas falaram, não, vamos tomar uma atitude. Oh, finalmente! Bom, aí elas procuram um padre lá, uma igreja ali que elas conheciam. Esse padre entra em contato com outro cara, que acaba entrando em contato com outro padre, né? Um superior, outro cara. Um superior, que acaba entrando em contato com os Warren. Na hora que os Warren escutam a história, eles falam, é agora, voaram pra lá. Bom, enfim, eles chegam lá, conversam com elas para entender tudo o que aconteceu e fazem a investigação deles. E aí o que que eles concluem? Então, gatos, é o seguinte, não existe essa Annabelle. Isso aqui nunca foi uma criança. Primeiro que nem espírito, nem demônio, nem nada vai possuir um objeto, porque isso não existe. Não dá, entendeu? Não dá. Vai possuir uma coisa viva, não uma coisa morta. O que está acontecendo aqui é o seguinte, existe uma entidade inumana, ou seja, que nunca caminhou na Terra, na forma humana, nunca encarnou como humano, nunca, é de outra natureza, então não é um espírito de ninguém. E essa entidade está fazendo o quê? Ela quer se apossar de seres humanos, ela quer entrar no corpo de alguém aqui. Então o que que ela faz? Ela pega a boneca, pega o objeto e ela levita esse objeto ou teletransporta esse objeto de um ambiente para o outro para dar a impressão de que o objeto está vivo. E por que esse ser faz isso? Ele começa a movimentar a boneca, ele começa a fazer as coisas na casa para chamar a atenção de vocês, para ganhar reconhecimento. Ou seja, para vocês olharem e falarem, ah, tem alguma coisa sobrenatural aqui. Porque aí no momento que vocês olham e falam, tem uma coisa sobrenatural aqui, vocês vão procurar um meio de saber o que é aquilo, de se conectar com aquilo, e aí vocês chamam uma médium, e aí, propositalmente, já de caso pensado, porque essa entidade é muito inteligente, e ela já tinha previsto que viria um médium aqui, e ela vai criar todo o cerco lá, vai fazer todo o circo lá,
para convencer vocês de que é só uma criança, para conseguir a autorização que ela precisa para estar mais perto de vocês, para vocês baixarem a guarda para ela entrar em vocês. Esse é o parecer dos Warren, segundo eles, tudo isso foi de caso pensado desde o começo. A criatura, a entidade já sabia que isso ia acontecer, ela já queria que um médium, um sensitivo, seja lá o que for, alguém fosse chamado, ou que de alguma forma ela já estava de caso pensado tentando passar essa informação, se fazer passar por uma criança para ter isso. E segundo a Lorraine, ela pega e fala assim para as meninas que se no estágio em que estava, se passasse mais 2 ou 3 semanas, uma delas já estaria possuída. Elas estavam assim, tipo, em cima da hora para fazer alguma coisa, porque faltava muito pouco. Aí a dona fala para ela, não, leve ela embora, não quero mais ela aqui, leve ela embora. E aí o que eles fazem? Eles pegam um padre, exorcista, o padre só por precaução, sabendo que o problema é a boneca, mas só por precaução. Eles dão aquela abençoada no apartamento, nos 3 ali, faz tipo um exorcismo, né, básico ali neles e tal. E aí o casal Warren leva a boneca com eles para casa. Aí as enfermeiras saem de cena e o que se sabe delas até hoje é que ninguém consegue uma entrevista com elas, ninguém consegue falar com elas. Quer dizer, nem sei se elas estão vivas agora, né? Mas a última vez que se teve notícias delas, depois de tudo isso que aconteceu, elas nunca falavam sobre isso, não queriam falar com ninguém, era uma coisa que elas queriam esquecer, sabe? Enfim, não adianta. Se alguém tentou procurar por elas para saber, para escutar a versão delas, da boca delas, não conseguiu. A partir do momento que elas se livraram da boneca, elas falaram, chega, não quero nunca mais saber disso. Beleza? Beleza. Ok. Os Warren estão voltando para casa. O Ed pega, coloca a boneca no banco de trás, sentadinha ali. Igual no filme, né? Daquele jeitinho mesmo. Ele bota a boneca ali e eles vão. Quando eles vão, ele já é muito esperto, segundo, né, as fontes aqui, ele já previu, né? Falou, bom, a gente tá indo com essa boneca para casa, eu não sei se o espírito ainda tá pegado nela, né? Teve o exorcismo lá e tudo, mas vai saber. Então eu não vou pegar a via expressa, eu vou evitar um acidente. E aí, realmente, o freio começa a falhar, o Ed começa a perder o controle do carro, ele é obrigado a estacionar e fazer uma bênção lá, encharcar a boneca. Ele pegou, tinha uma bolsa no banco de trás ali, onde tinha um frasco de água benta, ele cata aquele negócio, começa a jogar na boneca, fazer as orações lá e tal. E aí ele tem, né, ele meio que acalma ali o demônio e eles conseguem ir para casa. Quando eles chegam em casa, eles ainda não têm o que fazer com a boneca, não tem onde colocar. Então ele pega e coloca ela tipo numa cadeira. Coloca ela tipo numa cadeira do lado da mesa ali de trabalho dele e aí ela dá uma levitadinha, segundo ele. Ela dá aquela, né? Opa, só pra dizer, eu tô aqui, o demônio, né? Eu vim junto com o brinquedinho. Pra dar o ar da graça, dá uma levitadinha, ele olha e fala, ih, vai dar merda, mas tudo bem. Deixa ela lá. E até eles arrumarem um lugar pra ela ficar, ela também ficava fazendo coisas estranhas na casa deles. Porque não foi de imediato. Eles foram lá investigar, mas a princípio, pelo que eu entendi, eles não tinham ainda certeza se ia trazer a boneca, assim, e eles não tinham onde deixar ainda. Da mesma forma que acontecia com as meninas. Ela mudava de cômodo, deixava num lugar, aparecia em outro. Às vezes eles saíam, e antes de sair de casa, eles pegavam a boneca, colocavam lá no prédio externo, na parte externa, trancado num lugar. Aqui ele fala prédio externo de escritórios. Eu não sei se é tipo um quartinho, alguma coisa assim. Eu sei que ele botava ela lá, trancava lá, saía. Quando eles voltavam, ela não tava lá dentro. Ela tava na casa, sentada na cadeira. É tipo você deixar o negócio trancado na edícula, na ridícula, deixa lá na edícula e você chega até lá, sentada assim na mesa, esperando você voltar. E isso lembra um pouco o filme também, né? Ela na cadeira de balanço. Sim. Ela deveria estar trancada no museu, aparece na cadeira de balanço. Lembra um pouco também. Que na verdade é uma invocação do mal, não é? Que ela aparece na cadeira de balanço. É. Bom, e aí outras coisas aconteceram também. Como eles já faziam investigação paranormal e já trabalhavam com a igreja, eles conheciam muitos padres. E às vezes essa galera visitava a casa deles. E aí um dia foi um padre lá,
um padre jovem. E assim, ele não foi por causa da boneca, ele foi fazer uma visita porque eles eram conhecidos. E ele foi lá e era um padre exorcista, estava estudando, ou já era exorcista, alguma coisa assim. E quando ele chegou lá, ele viu a boneca. Ele viu a boneca e ele fez assim, catou a boneca, fez assim: você é apenas uma boneca de pano, Annabelle, você não pode machucar ninguém. E largou de volta na cadeira. Quando ele fez isso, o Ed brigou com ele, falou: não, não faz isso, é perigoso, não sei o que. Ele, meu, não, é sério, isso é perigoso e tal. Melhor você ir embora e tal, depois a gente conversa, mas não mexe mais nela, não. E aí a Lorraine ficou assim, tipo, ai, vai dar merda. E ela ficou muito preocupada, porque ele ia sair de lá dirigindo. E ela ficou preocupada, mas ela não tinha como impedir o cara de ir embora. Moral da história. Eu escutei isso numa entrevista que o próprio Ed deu. O padre saiu, ele pegou o carro, era um carro novo, por sinal. Ele foi fazer uma curva na avenida, ele perdeu o freio, simplesmente o freio não funcionou. Ele perdeu a direção do carro, veio um caminhão e arrancou metade do carro dele. Faltou isso pro homem não morrer. Menos de 1 hora depois o cara quase morreu. E aí depois ele falou pro Ed: você acredita que na hora que eu sofri o acidente, na hora me veio a imagem da Annabelle na cabeça da boneca? Na hora eu pensei nela. Por isso que o povo coloca aí nas matérias na internet: ah, é que o padre morreu e a última coisa que ele viu foi a imagem da Annabelle. Não, o padre não morreu. Até porque se isso fosse verdade, como é que ia saber qual foi a última imagem que ele viu, minha gente? Sim. O pessoal faz alarde pra contar as histórias, só que não faz sentido. Não, ele sobreviveu por pouco. E ele disse que na hora que ele sofreu o acidente, ele lembrou dela. Agora, vai de você, comenta aqui embaixo o que você acha. Se é uma coisa assim, realmente, que ela influenciou, que ela causou o acidente, ou é porque, né, na hora do acidente ele se assustou e ficou com aquilo na cabeça, que falaram pra ele que era perigoso e tal. A mente humana pode tudo, né? Se na hora ele lembrou de terem falado pra ele tomar cuidado, não seria estranho ele lembrar da boneca. E aí, beleza, normal. Coloca aqui o que você acha. O que você acha, produção? O que você Não sei. acredita? Então, eu acreditaria que ele só lembrou de uma coisa, né? Justamente isso, né? Ele só lembrou de terem falado pra ele que ele podia correr perigo e ele correu um perigo. E ele correu. Mas, depois que você sabe o resto, é muito Uhum. difícil você raciocinar. Esse aqui é o negócio, porque isoladamente, não é nada, é só coincidência. Mas quando você vê o montante, você fica, pode ser. Você acha que acabou por aí? Não acabou por aí. Certo dia, tava um detetive lá na casa deles. Por quê? Esses caras também se metiam em tudo. Além de conhecer um monte de gente de igreja, eles ajudavam a polícia também, por causa do dom da Lorraine. Como ela era clarividente, às vezes ela ajudava em alguns casos, a desvendar alguns casos. E aí o detetive foi lá, porque ele estava investigando um caso de uma criança pequena que tinha sido morta, e foi lá pedir ajuda para Lorraine, eles já se conheciam. E aí o detetive tá lá, eles fazem tudo o que precisa ser feito. Quando eles terminam de conversar, porque o que acontece? Eles ajudavam principalmente em casos, por exemplo, com morte envolvendo rituais, esse tipo de coisa assim. Rituais satânicos, esse tipo de coisa assim. E aí quando eles terminam lá o que eles têm que fazer, o detetive vira para eles e fala assim: posso dar uma olhada no museu? Aí ele fala: pode. Desce com o cara lá, tá lá embaixo com o detetive começa a olhar, e aí ele fala: só não pode encostar em nada. Tem um filme que aparece isso, não tem? Só que eu não lembro se era um Tem, detetive ou se era um repórter. É Invocação do Mal, eu acho que é e é um repórter. É um repórter, né? Nesse caso era um detetive, e aí ele pega e fala assim: só não encosta em nada, nisso toca o telefone. Toca o telefone, o Ed sobe pra atender. E o cara fica lá embaixo sozinho. Aí o Ed tá no telefone, de repente esse homem, ele sobe, desesperado. Mas desesperado, assim, que ele tremia e não conseguia falar. Quando ele chega lá em cima, que o Ed larga o telefone pra ver o que tá acontecendo, ele começa a, tipo, pegar e fala: vou chamar uma ambulância, porque ele tá tendo um ataque cardíaco. O homem tá, assim, em choque. Só que assim, o cara policial é um cara grandão, forte, que tá acostumado a ver um monte de coisa feia, não se assusta com qualquer coisa, entendeu? Cara que tá acostumado com certas coisas, que tá acostumado a ver corpo. Então, assim, não é uma pessoa que se assusta fácil. E aí o Ed pega: Lorraine, corre aqui, vamos chamar a ambulância, ele tá tendo um ataque cardíaco. Aí o detetive para e ele fala: não, não é isso, não precisa, tô bem.
tô bem, eu só quero ir pra casa. E aí ele pega e fala assim, aí o Ed, mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele fala, posso conversar com a Lorraine? Em particular? E aí ele conversa alguma coisa com ela que ninguém sabe, não fica público, porque ele pede pra que isso não seja dito nunca pra ninguém, então nunca foi divulgado o que que ele disse. E aí o Ed desceu lá no porão pra ver, né, se tinha algum indício, alguma evidência, qualquer coisa do que tinha acontecido. Ele desceu lá, encontrou a boneca caída e mais um monte de outras coisas caídas. Aí ele falou: bom, eu acredito que ele deva ter pego a boneca na mão, né? Pegou a boneca na mão, se assustou, aconteceu alguma coisa, ela fez alguma coisa, ele derrubou, jogou, bateu nas outras coisas, vai saber. Mas que ele tinha certeza que o cara tinha pego a boneca. A única coisa que a gente sabe é que ele não voltou mais lá e 3 meses depois ele pediu demissão da polícia. Não quis trabalhar mais. Sumiu. Não quis saber de mais nada. Agora, o que será que ele falou pra Lorraine? A gente nunca vai saber, Nunca né? iremos Porque ela saber. deve ter morrido com Porque isso. ele pediu pra ela guardar Ai, segredo. que ódio. Não quis falar nem pro Ed. Eu não sei se ela contou pro Ed, né? Deve ter contado, mas na internet não foi parar e acho que nem vai. É. Ai, que ódio. Pois é. Aí, mediante tudo isso, o Ed pensou: temos um problema, porque essa galera mexe na boneca. Entendeu? Porque essa galera mexe na boneca. E essa boneca tá muito perigosa, então vamos confinar a boneca. Até então ela estava numa cadeira. E aí ele pegou, colocou ela dentro de uma caixa, eles benzeram a caixa, trancaram a caixa para ninguém mexer, botaram uma placa lá, não mexer em hipótese alguma. E acho que, eu não sei, acho que uma vez por mês, parece, uma vez a cada não sei quanto tempo lá, periodicamente vai um padre lá, um religioso, fazer uma bênção, uma oração ali para tentar manter a boneca confinada na caixa. Tem uma outra história também, nisso a boneca já estava na caixa ali, como a gente está falando até agora, isso daí era um museu, então recebia as pessoas, abria para visitação, apesar de tão perigoso, abria para visitação. E aí teve uma vez que tinha um grupo de universitários ali, e tinha um rapaz que ele não acreditou, né? Ele olhou aquela boneca de pano, aquela coisa horrorosa ali, naquela caixa boba, sabe? Ele olhou aquilo e falou: ai, mas que bobeira, não acredito, porque aí eles entram no museu e o Ed vai contando as histórias, tipo um guia turístico, né? Ah, esse objeto a gente pegou numa investigação XYZ. Ah, esse boneco, esse objeto é isso, isso e aquilo. E aí ele vai lá, tá contando as coisas, conta a história da Annabelle. Aí o boneco, ó. Aí o moleque olha, fala assim: ah, mas que bobeira. E ele começa a bater no vidro assim, ó. Ele começa a bater. Ah, quer dizer que você arranha as pessoas? Quero ver você me arranhar, quero ver se eu conseguir. Tipo, começa sabe? Como é que é a palavra? Desafiar. E aí o Ed olha, ele fala: olha, cara, desculpa, mas você vai ter que sair, filho, né, e tal. E aí tira o rapaz, fala: desculpa, isso é perigoso, você não vai poder ficar aqui assim, né? E tira. Aí o moleque: tá bom. Pega a moto, a namorada atrás, e eles vão embora. E aí eles saem, tá os dois rindo, zoando: aquela boneca é ridícula, não sei o que, nada a ver. E eles estão, sabe, debochando. Aí, ao que parece, ele perdeu o controle da moto também, freios que falham, ele voou de cara numa árvore e morreu. A menina sobreviveu, foi um acidente gravíssimo, ela ficou mais de um ano hospitalizada, e aí quando foram perguntar para ela, falando com ela o que foi que aconteceu, ela disse: não sei, a gente estava rindo, brincando, falando da boneca, que não acreditava, que era tudo besteira, e aí a gente bateu. E aí, mais uma coisa que o pessoal põe na conta da Annabelle. A culpa é da Annabelle. É a culpa de tudo, entendeu? Enfim, a boneca tá lá até hoje. De tempos em tempos, ela é abençoada também. Quando foi 2023, acho que foi isso, em outubro de 2023, se eu não me engano, mais um burburinho na internet, porque tiraram lá. Tem um cara que ele chama Tony Spira. Ele é genro dos Warren, ou seja, casou ali com a Judy. E ele que administra hoje o museu, visto que os Warren não estão mais vivos, tá? Ele administra o museu, os negócios todos, eles têm como se fosse um grupo de estudos online, tem um monte de coisa lá. E ele parece que ele tinha que levar
Não lembro direito, não sei direito como é que funciona, mas tem um evento lá que é tipo um encontro de investigadores paranormais que acontece todo ano, lá, 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 lá. E por conta desse encontro, ele precisava fazer uma manutenção na caixa. Então ele abriu a caixa, ele tirou a Annabelle da caixa, isso foi filmado, foi transmitido pelo YouTube. Eles usaram luvas para pegar nela, jogaram água benta, fizeram orações, rola todo um processo ali para tirar ela, para levar, para colocar em outra caixa, né? Enfim. E claro, o pessoal na internet caiu matando, porque a Lorraine deu uma ordem expressa de que essa boneca nunca pode ser tirada da caixa. Aquilo que eu falo, que eu falei lá no começo do vídeo. Tudo que aparece dessa boneca na internet, o pessoal surta, viraliza, é bizarro. Gente, pelo amor de Deus, tudo que é físico tem um tempo útil de vida. Com um evento ou sem evento, uma hora alguém vai precisar mexer ali, porque as coisas apodrecem. É normal, em algum momento você vai precisar mexer. Mas a galera surta. Enfim, a boneca tá lá até hoje. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um tour lá para visitar. Mentira, não vai dar, porque o museu está fechado. Não vai dar. Pois é. O museu foi fechado em 2019. O Tony, ele fez de tudo para não fechar o museu. Só que acontece que ali, gente, vamos pensar que antigamente poucas pessoas iam ali visitar o museu. Só que os artefatos que tem ali ficaram muito famosos. Então, a movimentação ali ficou muito grande. Só que é uma área residencial. Então, os vizinhos começaram a reclamar demais, porque tinha muita gente, tinha muito barulho, a rua era estreita, estava atrapalhando todo mundo. E a fiscalização baixou lá, falou, olha, vocês estão violando a lei de... Não é saneamento, saneamento é... Ai, como que é o nome? Zoneamento. Saneamento é higiene, não é isso? Lei de zoneamento. Isso aqui é uma região residencial. Não dá para vocês manterem um negócio com esse volume, essa movimentação de pessoas. Infelizmente, vocês vão ser obrigados a fechar. Então, o museu tá lá, existe até hoje, tem todas as coisas lá, mas a gente não pode visitar. Triste! Não sei se ele abre de vez em quando. Não sei se você marca a hora, se você pagar $1 milhão. Não sei se tem algum jeitinho de ir lá. Mas, para todos os efeitos, o museu não recebe ninguém. E vai ser muito legal a gente trazer outros vídeos aqui pro canal, falando de outras peças que tem ali dentro, porque são muitas. Tem coisas assassinas ali dentro. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve, que eu vou fazer outros vídeos como esse. E deixa o seu like se você curtiu, tá bom? Beijo, tchau. Fala tchau, Tchau. produção!